programa Sociedade Solidária, a sociedade em rede por um mundo melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje falamos sobre a terapia nutricional, um recurso muito importante para promover saúde e qualidade de vida para muitos brasileiros. São desde crianças com alergias alimentares, adultos também, adultos muitas vezes que passam por tratamentos médicos bastante pesados, como por exemplo quimioterapia, radioterapia, tratamentos contra o câncer. São idosos também que sofrem da doença de Alzheimer, da doença de Parkinson ou ainda foram vítimas de um AVC. Enfim, são inúmeras as situações que levam as pessoas a necessitarem terem uma alimentação diferenciada e, ao obter esse direito, enfrentam uma série de dificuldades. Como apoiá-las e conseguir fazer com que elas tenham saúde plena? Esse é o tema do programa Sociedade Solidária de hoje, que conversa com uma especialista no assunto. A LBV convida a nutricionista Tânia Battistini. Ela é cofundadora e coordenadora geral do Instituto Girassol. Vai compartilhar com a gente a sua experiência dentro desse tema e trazer também alguns esclarecimentos importantes para todos nós. Afinal, muitas vezes, terapias nutricionais fazem parte do nosso cotidiano, sem que a gente perceba e chame dessa forma, não é? Primeiramente, então, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, compartilhando hoje com a gente esses conhecimentos tão importantes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, eu já adiantei, mas eu queria que a senhora contasse, então, quais são esses momentos, esses desafios principais pela realidade que o Instituto Girassol tem observado em que as pessoas precisam de uma terapia nutricional. Quando que essa alimentação diferenciada passa a ser chamada dessa forma? Sim, em crianças geralmente acontece com alergia alimentar, né, ou intolerância à lactose, que elas precisam de uma dieta especial, então uma fórmula especial, né, que às vezes muitas vezes não podem tomar o leite materno, então elas precisam de uma fórmula especial, né, de aminoácidos, um hidrolisado, que hoje existe no mercado e essas fórmulas têm um custo um pouco elevado, então elas necessitam dessa dieta, então existe um protocolo para elas conseguirem. Os adultos geralmente acontece, ou eles têm algum acidente, eles precisam de uma terapia, ou em muitos casos com uma patologia mesmo, como você citou, um câncer, né? Geralmente quando afeta a cabeça e pescoço, que aí precisam de uma terapia nutricional via sonda, ou via uma gastrostomia, que é ela aqui. E os idosos, né, que hoje no nosso Brasil está aumentando, então eles geralmente têm um acidente vascular, ou mesmo uma demência, como um Parkinson, um Alzheimer. São muitas situações e que pegam as famílias de surpresa, né? Sim. Porque para garantir a alimentação que aquela pessoa precisa, às vezes elas não têm condições. Isso. Por exemplo, no caso da intolerância à lactose, por exemplo, que a senhora citava, que é uma das mais comuns, inclusive entre as alergias alimentares. O que isso representa de custo, por exemplo, para uma mãe conseguir garantir que seu filho tenha uma alimentação adequada, considerando que ele tem essa condição? Sim, depende da como que é essa alergia, né? Então, às vezes, acaba acontecendo de ocupar até às vezes 3/4 do salário dessa família. Então, é uma coisa, né, muito complicada. Então, hoje em dia, o poder público já está disponibilizando essa dieta para as crianças em várias cidades no nosso país. E como é que é feito o diagnóstico? Quando se percebe, então, que tem essa necessidade para ela poder obter esses direitos? Porque geralmente a criança aparece com uma alergia, né? Então, ela tem uma dermatite atópica, que são aquelas coceiras, ou mesmo acontece um outro sintoma, vômito, algumas coisas. Então, a mãe leva no médico, é diagnosticado essa alergia alimentar, né? Alergia ao leite, da proteína do leite de vaca, e ela necessita dessa fórmula. E geralmente é crianças até 2 anos de idade. Agora, às vezes, alguma deficiência que a pessoa possua pode determinar também que ela tem que ter um tipo de alimentação especial. E essas deficiências nem sempre são detectadas logo no nascimento, né? Sim. Como é que funciona nesses casos? Daí com o passar do tempo, as crianças às vezes vão comendo por boca, aí tem uma deficiência de uma deglutição, uma coisa, aí vai desnutrindo e vê a necessidade de colocar uma sonda, né? E quando a criança tem uma sonda, não dá para fazer É o caso, por exemplo, de uma paralisia cerebral. Isto, que ela tem deficiência de deglutição, né? Então precisa de uma sonda. Aí a criança não tem como a mãe fazer aquela dieta batida no liquidificador e passar por essa sonda, porque a sonda acaba entupindo, acaba sendo deficiente de nutrientes. Então a dieta completa, certa, é uma dieta integral industrializada, que também corre menos risco de infecções, né? Bom, a senhora já tocou no ponto importante.
como é que é, na verdade, na prática, essa terapia nutricional? É apenas a seleção de alguns alimentos ou não? Envolve remédios ou produtos industrializados? Quais são as características mais comuns? Hoje em dia no mercado existem várias dietas específicas, então, para cada idade, para cada patologia. Então, assim, o mercado hoje em dia, né, está muito já desenvolvido nessa área. Então, assim, o médico prescreve essa dieta e hoje em dia a gente já consegue comprar. Tem farmácias que tem, ou se não, tem os próprios distribuidores. Vale destacar que a gente está abordando esse assunto aqui porque, eventualmente, se a pessoa, a família, está precisando de uma terapia nutricional, ela, pela legislação, pode ter acesso. Sim, então assim, aí hoje em dia, né, já existe um protocolo em várias cidades. Aqui no estado de São Paulo tem um específico, mas tem cidades já do Brasil todo que estão fazendo, né, e também junto ao poder público lá no federal também, a gente já está entrando com, tem uma lei já, né, uma portaria, inclusive, que dá o direito dessas pessoas receberem essa dieta gratuitamente. Então, se entende que essa dieta é um medicamento, que a pessoa precisa dela para sobreviver como precisa de um remédio. Então, como o poder público fornece os medicamentos, também é o que a gente briga para fornecer essa dieta. Perfeito. Bom, e no caso dessas pessoas que têm, então, a necessidade dessa terapia nutricional, têm algumas alergias, tem cura ou a pessoa para sempre vai necessitar ter uma alimentação diferenciada? Não, a alergia geralmente as crianças até 2 anos de idade, ou às vezes avançam um pouquinho mais, elas têm cura, né? Algo que a gente vê alguns adultos que acabam depois ficando intolerantes à lactose, mas aí é só tirar algumas coisas da dieta e leva uma vida normalmente, né? Agora, a terapia nutricional, por exemplo, para uma patologia como câncer, às vezes a pessoa precisa por um período, enquanto está passando pela quimioterapia, está se restabelecendo para não desnutrir. E tem alguns casos que realmente vai precisar pelo resto da vida. Nesses casos também não são todas as ocorrências, né? Somente alguns casos. Isso, somente alguns. E as pesquisas disponíveis mais recentes, elas têm dado alternativas também para conseguir fazer com que essa terapia nutricional se aproxime o mais perto possível do que seria uma alimentação convencional? Sim, elas são totalmente balanceadas, né, em termos de todos os nutrientes, né? Até a questão do sabor? Do sabor não, porque geralmente eles não acabam não sentindo o sabor, né? Porque imagine que 90% deles vão receber pela sonda, então já cai direto no estômago, não passa pela boca. Então, mas geralmente elas têm sabor de baunilha, e as que passam, que tem alguns suplementos, que sim, eles tomam via oral, principalmente quando é câncer, que está precisando de um suplemento para não desnutrir, aí elas acabam tendo sabor de banana, baunilha, chocolate, morango, mas são sempre puro doce. Mas tem algumas estratégias aí para tornar a experiência o menos dolorosa possível, tendo em vista tudo que a pessoa já está enfrentando, sim. né? Bom, e como é que é para obter isso do poder público? Afinal, é um direito, né? Todos os hospitais, as pessoas chegam, ou órgãos públicos, e já conseguem automaticamente ter esse apoio para poder garantir a alimentação do jeito que ela deve ser? Não consegue. Então, tem muitos estados que não têm ainda, né, essa formação, não tem isso. Então, o Instituto Girassol está para ajudar, porque assim, depende do local que a pessoa se encontra aqui no Brasil, ela vai ter que recorrer a uma fonte. Então, vai ter locais que vai ter um protocolo, ela vai uma via administrativa. Vai ter um local que a gente vai ter que ir para a defensoria pública, outros para a promotoria, né? Então, cada local é um jeitinho que vai conseguir. Bom, daqui a pouco então a gente vai entender quais são os recursos aí que estão à disposição da população para que ela possa, se necessitar, ter acesso a esse tratamento. Vamos conhecer também uma história mostrando que é possível sim, a gente consegue ter avanços muito importantes em todo o Brasil para garantir a essas pessoas que, sem dúvida, são milhares e milhares no Brasil, possam ter um acesso de qualidade à terapia nutricional. O programa Sociedade Solidária agora vai para um breve intervalo. Na edição de hoje, conversamos com a nutricionista Tânia Battistini, do Instituto Girassol. A gente já volta.